E aí, jovens, suave? Aqui é o Rain. Recentemente tive o prazer de jogar, mesmo com meu PC batata, onde, no modo história, ou se você preferir o World Tour, nosso avatar começa uma jornada para descobrir o significado da força. Muitas vezes ao explorar a cidade, descobrimos muitas referências aos jogos antigos e de outras franquias da Capcom, como o falecido Mega Man. Pressione F no chat, por favor. Revista de Resident Evil que demos pro nosso sensei. Ah lá, ele, gente fina. Adoro o presente. E membro de uma organização chamada Mad Gear, que no passado havia dominado tudo, até que o novo prefeito chegou para pôr o pau na mesa e ordem na casa. Sim, Metro City é a cidade de Final Fantasy, que deveria ter tornado a continuação de Street Fighter no passado, mas acabou se tornando algo bem maior agora. No final da década de 80, quem estivesse procurando o que havia de mais avançado tecnologicamente em termos de games, precisa ir até um fliperama, numa loja especializada ou mesmo no boteco do seu Jorge. Os arcades, ou famigerados fliperamas, que tinham muitos títulos que se destacavam na época. Um deles, Final Fight, que conquistou um canto especial no coração de muitas pessoas ao nos colocar para limpar as ruas da cidade fictícia de Metro City. O ano era 1988. Encantado com um gênio que seguia a ascensão dos arcades, Yoshiki Okamoto, japonês ardiloso que pegou o recém-lançado Double Dragon 2 como inspiração e decidiu criar o seu próprio beating up. A ideia seria aproveitar uma placa que a Capcom havia desenvolvido, a CP System, ou como ficaria conhecida nos anos adiante, CPS-1, rodando um processador Motorola 68000 de 10 MHz e sendo capaz de exibir 4096 cores, coisa que era muito potente para a época. O equipamento já tinha dado vida a alguns jogos muito charmosos como Ghost in the Ghost, Strider e o N Squadron. Porém, o seu grande diferencial estava no fato da CPS-1 não servir somente a um jogo, bastando que fosse trocada uma parte que funcionava como um cartucho, e assim os custos de produção foram bastante reduzidos. Enquanto o desenvolvimento avançava, a divisão de vendas da Capcom queria aproveitar um certo sucesso alcançado por um joguinho chamado Street Fighter. E o sucesso tinha sido tão grande que o público estava pressionando por uma continuação. O Okamoto viu uma boa oportunidade e durante alguns eventos começou a divulgar seu projeto como Street Fighter 89. Inclusive, o chamado a referir um dos personagens como Ace Street Fighter. Contudo, esta proximidade entre os jogos não foi totalmente por acaso. Já no início, as pessoas envolvidas na criação planejavam utilizar personagens de Ryu e Ken como protagonistas do Final Fight, mas ambos foram deixados de lado para que nova história fosse criada. Parte dessa mudança de planos aconteceu graças às críticas feitas por donos de fliperamas, que afirmavam que o jogo não tinha nada a ver com a outra máquina da empresa. Nada a ver, irmão. Okamoto, o japonês ardiloso, e sua equipe então buscaram inspiração em outra obra que adoravam, o filme Ruas de Fogo de Walter Hill. Where the beautiful, Stay and see the show, it's really good. the brutal, I want Tom Cody. and the brave all meet From now on, it's for real. in Streets of Fire. Assim como no longa, o jogo contaria a história de uma bela mulher que foi raptada por uma gangue, com um dos personagens que poderíamos controlar sendo claramente baseado no protagonista Tom Cody, interpretado por Michel Pérez. Com todas essas inspirações e referências que nasceu Final Fight. Situada na costa leste dos Estados Unidos, Metro City muito havia registrado níveis altíssimos de criminalidade, muito devido à atuação de um grupo conhecido como Mad Gear Gang. A situação parecia irreparável, mas quando um ex-lutador de luta livre, Mike Hagar, foi eleito prefeito, o que parecia ser impossível começou a acontecer. Com criminosos sendo retirados das ruas, a população voltou a se sentir segura e passou a ser grata ao político pelo excelente trabalho. Se isso funcionar, a gente deveria eleger o José Aldo como prefeito do Rio de Janeiro, porque tá foda. Porém, aqueles que lucravam com a violência não aceitaram tamanha interferência em seus negócios e tentaram subornar Hagar, exigindo que ele não os incomodasse. Após a proposta ser recusada, os membros da gangue partiram para o plano B, consistia em sequestrar Jessica, filha do prefeito. Furioso, então ele parte para uma guerra pessoal, contando com a ajuda do namorado da garota, Cody Travis, um habilidoso lutador ninja chamado Guy.
que pra mim tava ali só pra encher linguiça, digo mesmo. Além da pancadaria frenética, a tela de continue do jogo chamou muita atenção pela sua brutalidade, talvez. O Final Fight também contava com uma série de curiosidades e referências. No caso da Magic Gear Gang, seu nome veio de um jogo de corrida lançado pela Capcom em 1987, que fora do Japão ficou conhecido como Led Storm. Já os membros da gangue que atormentava Metro City foram batizados em homenagem a diversos músicos, como Slash e Axl, da banda Guns N' Roses. Simons, em referência ao baixista do Kiss. Abigail, que veio do segundo disco do King Diamond. Sodom, da banda harmônica alemã. Roxy, da Roxy Music, de Brian Ferry. Damned, referência aos ingleses da The Damned. Billy, de Billy Idol. E Poison, da banda de mesmo nome. Avançar pelas ruas de Metro City ainda nos colocaria diante do terrível Hugo Andor, um chefe de fase inspirado no lutador francês André the Giant, além de uma dupla polêmica que daria enorme dor de cabeça e faria que a Capcom tivesse que realizar mudanças para que o jogo chegasse às residências ocidentais. Depois de conquistar muitos admiradores nos fliperamas, chegava a hora do Final Fight aparecer nos videogames caseiros, e coube ao Super Nintendo a honra de receber a primeira adaptação. No Japão, o título apareceu um mês após o videogame ser lançado, e para tentar evitar críticas, no manual tanto Roxy quanto Poison eram retratadas como Nihilfs, que por aqui conhecemos como mulheres trans. Na cabeça dos executivos da Capcom e da Nintendo, quando o jogo chegasse ao mercado caseiro norte-americano, não aceitaria ver mulheres sendo espancadas. Nope. Mas o que acabamos vendo por aqui foram mudanças ainda piores em relação ao original. No caso da dupla, ela foi substituída por dois homens, Billy e Sid. Já o chefão final deixou de usar uma cadeira de rodas para ficar sentado em uma cadeira de escritório. O receio da Nintendo foi tanto que até os personagens com a pele mais escura receberam tons mais claros. Garrafas de bebidas foram substituídas por itens que recuperariam nossa energia. Os chefes Damned e Sodom tiveram seus nomes alterados para Tracer e Katana. E na fase bônus, que um inimigo encontra seu carro destruído, ele deixou de falar Oh my God para falar Oh my God. Contudo, o que muitos jogadores realmente lamentam foram as alterações feitas por causa da limitação técnica. Ao contrário do que tínhamos nos arcades, onde até 10 inimigos podiam aparecer na tela ao mesmo tempo, no Super Nintendo só era possível vermos até 3 deles. Além disso, o jogo só nos permitia jogar com Code ou Hagar, e a fase industrial que fora também retirada. E também não existia a possibilidade de jogarmos em dupla. Tchau, tchau, Coop! Em 1992, Capcom chegou a lançar uma revisão para o Super Nintendo, intitulada como Final Fight Guy, que fazia pequenas mudanças e substituía o namorado de Jessica pelo seu amigo. Porém, aqueles que jogavam em consoles só foram receber uma versão mais fiel aos arcades em 1993, quando Final Fight chegou no Mega Sega CD. Desenvolvido pela Wave, o jogo trazia os 3 personagens controláveis, todas as fases vistas no fliperama, permitia o bom e velho co-op. Além de tudo, o jogo contava com uma dublagem maravilhosa tanto na abertura quanto no encerramento do game. Aliás, a qualidade sonora era um dos destaques dessa versão, para alguns sendo até superior àquilo que podíamos ouvir nos arcades. Isso, no entanto, não quer dizer que sacrifícios não foram feitos. Além do número de inimigos na tela ser menor, os combos definidos por Code e Guy eram mais lentos. O cenário, por sua vez, era menos detalhado e devido à paleta de cores reduzida. A qualidade visual deixava a desejar. Por fim, nos Estados Unidos, o título recebeu censura, e embora Poison e Roxy tenham permanecido, suas roupas eram menos reveladoras.
Além de ter gerado diversos personagens para os jogos da Capcom e de Metro City ser a mesma cidade vista em Capitão Comando, embora no futuro, o primeiro Final Fight ainda rendeu algumas continuações. Entre elas, as melhores são Final Fight 2 e Final Fight 3, títulos lançados exclusivamente para o Super Nintendo em 1993 e 1995, respectivamente, mesmo sem terem atingido o sucesso daquele que deu início à franquia. Ambos são divertidos e ajudaram a engrossar a lista de bons beat'em ups que aparecem naquele console. Ainda tivemos o lançamento de Mixed Final Fight, um jogo para Nintendinho que contava com um visual chibi, e em 1999 a série voltou aos fliperamas, com um jogo de luta 3D chamado Final Fight Revenge, que também recebeu uma versão para o Sega Saturn. Foram precisos então 7 anos para que o PlayStation 2 e Xbox recebessem um novo capítulo, o péssimo Final Fantasy Streetwise. Desde então, a Capcom limitou-se a relançar o primeiro jogo para plataformas mais modernas, como aconteceu no Final Fight Double Impact, que trazia também o jogo Magic Sword, ou no Capcom Beating Up Bundle, onde um dos maiores clássicos de não só o estilo briga de rua, mas de toda a indústria aparece ao lado de outros 6 títulos. Até agora, em 2023, onde vimos uma continuação do legado de Final Fight em Street Fighter VI, que é realmente um presentão para todos os fãs. Ao menos, foi um presente para mim, jovens. E aí, jovens, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu já tive outros canais aqui no YouTube, projetos que não deram certo, projetos que eu fiquei desanimado em fazer, mas dessa vez eu espero que continue. Se você curte meu trabalho, então por que você não deixa o seu joinha pra me dar aquela força, aquela moral? Se inscreva no canal também se você quiser nos acompanhar, vai ser pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana. Opinião sobre jogos clássicos e alguns animes que eu gosto também. Além de bater aquele belo papo com a comunidade que eu espero criar aqui. Sendo assim, até a próxima!